Meu nome é Dr. Colin Perry, escrevo sob o nome C. Thomas Perry, e estou aqui para contar a vocês sobre uma experiência incrível que vivenciei em 2008. Na época, eu tinha 49 anos e gozava de boa saúde, mas comecei a sentir dores no peito, o que me deixou preocupado. Decidi então procurar meu médico e expor minha preocupação, pedindo a ela que investigasse o que estava acontecendo. O médico realizou um teste de ECG no meu coração e me aconselhou a voltar para casa, relaxar, evitar atividades extenuantes e manter a calma. Segui suas orientações, sendo obediente e evitando esforços desnecessários. Ao longo de cerca de uma semana, as coisas começaram a melhorar e eu me sentia muito melhor. Enquanto esperava pelos resultados, um dia, cometi o erro de abrir a porta dos fundos e dar uma olhada no meu jardim, que estava uma bagunça. Decidi que, como me sentia bem, sairia e faria algo a respeito. Peguei o cortador de grama a gasolina na garagem e comecei a puxar a corda para ligar a máquina, que teimosamente se recusava a funcionar naquele dia. É importante destacar que eu estava completamente sozinho em casa naquele momento, apenas eu, o cortador de grama e o jardim. Enquanto continuava a puxar a corda, frustrado com a máquina, uma dor intensa e maciça atingiu meu peito. Era tão intensa que imediatamente reconheci, e isso parece um ataque cardíaco. Nesse momento, ouvi uma voz alta, algo que não acontece comigo todos os dias. Essa voz disse claramente, e você vai morrer, mas tenho coisas para você fazer. Isso me surpreendeu. Eu estava lutando não apenas com a dor, mas também tentando processar mentalmente o que estava acontecendo. Percebi que só poderia ser Deus falando comigo, não havia outra explicação. Ao olhar para o céu, perguntei, o que você quer dizer? O que está acontecendo aqui? A voz falou novamente e disse, vá para dentro, faça uma mala, chame uma ambulância. Simples assim. Segui exatamente o que foi dito. Ainda conseguia andar e funcionar em um nível mínimo apesar da dor no peito. Entrei em casa, fiz uma pequena mala e chamei a ambulância. Eles chegaram rapidamente, dentro de 10 minutos, o que foi um alívio. Um deles era um novato, estava em seu primeiro dia de trabalho. O outro era um paramédico mais experiente na ambulância. O novato, basicamente, assumiu o controle, pois estava em treinamento. Eles me disseram que não estavam certos se eu tinha tido um ataque cardíaco ou não, pois era difícil dizer, mas iriam me tratar como se eu tivesse. Então, me informaram que me tratariam com nitroglicerina e procederam a fazer isso, dando-me um comprimido de nitroglicerina e uma injeção de morfina para diminuir minha pressão arterial e tornar mais seguro para o meu coração. Depois de passarem por esses procedimentos, me colocaram na maca e me colocaram na ambulância, seguindo para o hospital. No caminho, o jovem disse novamente, vamos te dar mais morfina e nitroglicerina, apenas para garantir que seu coração não esteja sob pressão. Eles fizeram isso, mas logo após a segunda dose de morfina, comecei a ficar tonto. Reconheci essa sensação, eu já tinha desmaiado antes. Eu disse, vou desmaiar, consigam se preparar. E, certamente, em poucos segundos, tudo ficou completamente preto. Eu já havia desmaiado antes e ficado inconsciente na minha vida, mas isso era diferente, uma sensação totalmente nova. Eu estava muito alerta, completamente desperto e flutuando em algo que parecia escuridão, mas também parecia mais do que isso. Eu estava completamente sem peso, apenas suspenso naquilo que realmente parecia o nada. Foi uma experiência bastante agradável. Imagino que seja isso que uma sessão em um tanque de isolamento sensorial seria, completa escuridão, sem sensação de peso, sem peso. A dor no meu peito havia desaparecido. Eu estava basicamente flutuando, me sentindo bastante contente, pensando, e isso é como um sonho, quase agradável. E, à medida que o tempo passava, comecei a pensar, acho que vou morrer. Isso é tão diferente de qualquer outra coisa que já experimentei. E, com esse pensamento, veio um pouco de medo. Pensei, na verdade, sinto que morri. Não estou no meu corpo. Estou completamente separado de qualquer coisa física. Acho que realmente deixei meu corpo aqui. Eu não estou mais vivo. E, conforme isso me ocorreu, o medo começou a surgir em mim, pois não estava muito inclinado a morrer. Sentia que tinha muito mais a fazer na minha vida. Eu estava flutuando para baixo, e depois de um tempo, esse medo começou a crescer, e comecei a descer. Senti-me indo para baixo, sendo puxado para baixo, e quanto mais eu ficava com medo, mais eu era atraído para baixo, como se meu medo estivesse realmente me puxando para baixo. Virei minha atenção para baixo para ver o que havia lá, e foi uma experiência muito assustadora,
porque senti um abismo sem fundo, um vazio absoluto, sem fundo, infinitamente escuro. Fiquei extremamente preocupado com isso, não queria ir naquela direção, porque era o último lugar em que eu gostaria de estar no universo. Então, como cristão durante toda a minha vida, clamei com todas as minhas forças, disse, "E Jesus, venha e me ajude." Algumas vezes, gritei bem alto, "E Jesus, venha e ajude." E continuei flutuando, continuando a descer. De repente, do nada, uma mão muito forte me segurou pelos ombros e disse, "E você não quer ir por esse caminho?" E começou a me puxar para cima. Eu olhei e pude ver esse ser, um ser humano, apenas segurando meu braço, e começamos a subir a uma velocidade muito rápida. Não sei se você já viu Star Trek indo na velocidade da luz, mas foi isso que pareceu. As coisas estavam embaçadas passando por mim tão rapidamente que eu não tinha ideia de onde estava e o que estava acontecendo, apenas que estava ascendendo, mas a uma velocidade muito rápida. Isso continuou por um tempo, parecendo talvez uns 2 minutos, e eu sentia que estava sendo puxado para cima muito rapidamente. Pude ver gradualmente que a escuridão estava se tornando menos intensa e começava a clarear. À medida que subíamos mais, continuava a clarear até que finalmente paramos. Eu não estava totalmente orientado, estava muito desorientado neste ponto. Não sabia onde estava ou o que estava acontecendo, e levou um tempo para eu me ajustar e perceber ao meu redor o que estava acontecendo. Conforme comecei a tomar consciência do ambiente, percebi que havia um grupo de talvez 6 ou 7 anjos. É a única forma como posso descrevê-los, todos ao meu redor, apenas me observando. Aquele que veio me buscar e me resgatar também estava lá, ao meu lado. À medida que eu gradualmente começava a me ajustar, a perceber onde eu estava, fui percebendo esses seres angelicais, quem e o que eram. É algo muito difícil de colocar em palavras, porque quando eu estava lá com eles, e durante todo o tempo que estive lá, não houve palavras faladas. Tudo o que aconteceu foi uma comunicação direta de mente para mente ou de coração para coração, e eu podia sentir, perceber seus pensamentos, sentir e perceber quem eram. Eu estava simplesmente maravilhado com a capacidade, a sabedoria e a atemporalidade desses seres. Considero-me uma pessoa bastante inteligente, com um bom conhecimento na minha área, mas ao lado desses seres angelicais, eu me sentia como um bebê. Me sentia tão pequeno e insignificante. Eles emanavam uma incrível sensação de mistério atemporal, é a única maneira como posso expressar. E o conhecimento deles e o poder deles era simplesmente imensos. Eu estava apenas deitado lá com eles, sentindo a natureza de quem eles eram. Então, ajustei-me, e aquele que veio me buscar disse, "E você morreu e viemos para encontrá-lo. Agora você precisa fazer uma escolha. Ou você pode vir conosco e permanecer no paraíso, ou pode retornar à sua vida na terra e continuar lá. A escolha é sua, mas você precisa decidir." Fiquei pensando comigo mesmo, o que eu quero fazer? Vou explicar e falar um pouco mais sobre os sentimentos e as sensações que eu estava passando neste momento. Este ser que veio me buscar estava emanando esse sentimento incrível de amor, era tão forte que eu não conseguia conter. Eu senti como se meu peito fosse explodir com o poder desse amor, dessa sensação de amor maciçamente intensa que começou a crescer dentro de mim, como uma sensação calorosa e bela, mas tão poderosa que ia além do que um recipiente poderia conter. Eu estava simplesmente imerso no amor, estava amando. Era lindo. Eu só posso comparar vagamente com quando eu era uma criança muito pequena, sendo cercado de amor e apenas sentindo esse amor incondicional e completo de alguém. Era assim, mas se você puder imaginar multiplicando isso por 1000, era massivo, era apenas um enorme sentimento de amor. Eu me senti completamente amado, completamente protegido, senti que era onde eu sempre deveria estar, onde eu sempre deveria estar. Então, fazer a decisão de deixar isso e voltar à minha vida na Terra foi uma decisão muito difícil para mim. Na época, eu tinha vários filhos. Um deles tinha sido atropelado por um carro quando tinha 7 anos e teve uma lesão cerebral muito grave. Ela estava em uma cadeira de rodas e dependia muito de ajuda. Eu era praticamente o único parente que havia e a visitava. Ela tinha 28 anos na época, não conseguia falar, mas era mentalmente bastante ativa. Eu era o único familiar que ela via, então eu me sentia particularmente obrigado a ela. E eu também tinha, é claro, um filho de 8 anos, uma filha de 12 anos e outra filha de 15 anos. Eu realmente não queria ir embora e deixá-los. Não achava justo, não achava que estaria cumprindo meu papel de pai apenas dizendo, "Ok, eu vou para o paraíso." Mas tudo dentro de mim queria apenas pegar o paraíso, porque era tão bom, era tão bonito, era tão acolhedor.
Eu sentia como se pudesse sentir minha família estendida, era como se eu estivesse em uma reunião familiar. Eu podia sentir a presença deles, não necessariamente vê-los, mas podia sentir a presença deles. Esta era minha família, esta era minha tribo, este era meu povo. Eu me sentia como se estivesse em casa. Então, para tomar a decisão de deixar isso e voltar à minha vida na Terra foi uma decisão muito difícil para mim. Na época, eu tinha vários filhos. Um deles tinha sido atropelado por um carro quando tinha 7 anos e teve uma lesão cerebral muito grave. Ela estava em uma cadeira de rodas e dependia muito de ajuda. Eu era praticamente o único parente que havia e a visitava. Ela tinha 28 anos na época, não conseguia falar, mas era mentalmente bastante ativa. Eu era o único familiar que ela via, então eu me sentia particularmente obrigado a ela. E eu também tinha, é claro, um filho de 8 anos, uma filha de 12 anos e outra filha de 15 anos. Eu realmente não queria ir embora e deixá-los. Não achava justo, não achava que estaria cumprindo meu papel de pai apenas dizendo, ok, eu vou para o paraíso. Mas tudo dentro de mim queria apenas pegar o paraíso, porque era tão bom, era tão bonito, era tão acolhedor. Eu sentia como se pudesse sentir minha família estendida, era como se eu estivesse em uma reunião familiar. Eu podia sentir a presença deles, não necessariamente vê-los, mas podia sentir a presença deles. Esta era minha família, esta era minha tribo, este era meu povo. Eu me sentia como se estivesse em casa. Então, para tomar a decisão de deixar isso e voltar à minha vida na Terra foi uma decisão muito difícil para mim. Fiquei preocupado. Eventualmente, virei para eles e disse, olha, eu simplesmente não sinto que meu trabalho na Terra está feito. Há coisas na minha vida que sei que não terminei. Tenho meus filhos, tenho isso. E comecei a ficar um pouco ansioso e um pouco preocupado. Como isso aconteceu, pude ver que os anjos ficaram muito preocupados. Eles ficaram preocupados e começaram a se aproximar de mim, e para me acalmar, eu podia senti-los me acalmando, podia senti-los falando comigo e dizendo, e não tenha medo. Não podemos ter esse tipo de medo neste lugar. Isso está fora de lugar. Eles acalmaram meus medos, me acalmaram e me tranquilizaram novamente. Eventualmente, eu me acalmei e disse, olha, eu realmente acho que sou obrigado. Acho que preciso voltar à minha vida na Terra e continuar minha vida como pai e cumprir minhas obrigações com meus filhos. E aquele que veio me buscar disse, e sim, está bem. Faremos isso. Vamos enviá-lo de volta. Neste momento, ele fez algo que ainda estou tentando entender, mas foi o que aconteceu. Ele se virou para um dos anjos e disse, vá verificar se o recipiente está bom. E com isso, ele queria dizer meu corpo. Um dos anjos voou para longe, e eu pude ver o anjo descendo, e pude ver bem ao longe, eu pude me ver na ambulância. Pude ver meu corpo na maca, apenas muito pequeno ao longe, e eventualmente vi o anjo chegando lá e movendo-se ao redor do meu corpo lá dentro da ambulância, apenas checando o que estava acontecendo. Enquanto isso acontecia, eu me virei e perguntei a esse ser, e quem é você? E ele simplesmente me disse, eu sou aquele a quem você chama de Senhor. Foi então que a realização me atingiu de que eu estava com Jesus. Isso era realmente Jesus, e eu podia ver as marcas em suas mãos e suas características físicas, percebendo quem estava comigo. E, é claro, eu havia clamado por Jesus, e ele veio me buscar. Eu estava totalmente impressionado neste momento, e a sensação de amor dentro de mim simplesmente decolou. Eu estava zumbindo de amor, eletrificando-me com esse amor, essa cura. Este ser, estando em sua presença, e ele apenas olhou para mim e disse, e você passou por muito. Acho que ele se referia à minha filha e ao acidente de carro, ao luto e às coisas que aconteceram em minha vida. E ele disse, e deixe-me entrar em você, eu só quero curar você, quero restaurá-lo e melhorar você novamente. Então eu disse, por favor faça isso. Neste ponto, ele se uniu a mim, era como se eu pudesse senti-lo entrar em minha alma, e comecei a sentir as coisas se movendo dentro de mim. Eu podia sentir a tristeza e a dor sendo retiradas. Podia sentir as coisas sendo reorganizadas e reestruturadas dentro de mim. Foi incrível, foi bastante intenso. Eu podia sentir todo o meu ser sendo reordenado. Enquanto isso acontecia, tive a experiência mais incrível, porque enquanto ele estava dentro de mim e me curando e me reorganizando, eu estava unido a ele, e podia sentir muito claramente seus pensamentos e sua experiência. Era maravilhoso, estava como se ele soubesse de tudo ao longo do tempo, tudo ao longo do espaço. Ele estava ciente da totalidade do multi, absolutamente tudo estava lá naquele momento.
Se eu quisesse ver o que estava sob a terra no continente africano, eu saberia. Se eu quisesse ver o que estava acontecendo no Vietnã em uma vila qualquer, eu saberia, porque ele tinha essa incrível consciência de todas as coisas simultaneamente, o que ainda tenho dificuldade para explicar, mas foi o que eu experimentei enquanto estava lá. E ele estava unido a mim. Esta foi uma experiência incrivelmente poderosa que mudou completamente minha vida e minha compreensão de quem Jesus é, de como é o universo. Neste momento, a comunicação foi interrompida. Se precisar de mais informações ou tiver outras perguntas, sinta-se à vontade para perguntar. Se passou desde que meu coração parou. Aqui, no corpo, eu estava novamente, com o peso e a sensação desajeitada. No entanto, percebi que já não tinha mais medo. Enquanto tinha tido um grande medo durante o ataque cardíaco e a ida para a ambulância, aquele medo simplesmente se foi. Se eu morresse, tudo bem, pois a morte não era algo a temer. Era apenas um passo em direção à existência magnífica que eu tinha experimentado. Dentro da ambulância, o jovem operador da ambulância, que estava prestes a usar os eletrodos do desfibrilador, estava com uma expressão de surpresa. Perguntei o que tinha acontecido e o quanto tempo tinha se passado. Ele me olhou criticamente e disse: "Do que você está falando? Passou apenas 1 minuto desde que seu coração parou." Fiquei completamente surpreso, pois tinha experimentado pelo menos meia hora de tempo durante minha experiência. Tive conversas prolongadas e passei por muitas coisas em pelo menos meia hora. Aqui, ele me dizia que havia se passado apenas 1 minuto. A experiência me deixou pensativo, mas ao mesmo tempo, o medo que eu tinha anteriormente desapareceu. Se eu morresse, estava tudo bem. A morte não era algo a temer, era apenas um passo em direção a uma existência magnífica. Ao longo dos anos, compartilhei minha experiência com muitas pessoas para espalhar a mensagem de que a morte não é o fim e que há algo além desta vida. A mensagem principal que recebi durante minha experiência foi sobre o poder das escolhas na vida e como o amor é fundamental. Decisões baseadas no amor e na compaixão são cruciais para a jornada espiritual. Essa experiência foi profundamente transformadora para mim, e minha compreensão da vida, morte e espiritualidade foi expandida de maneiras que desafiam a descrição convencional. No entanto, é uma mensagem que compartilho para oferecer esperança e compreensão sobre o que pode existir além da vida terrena. Passou um tempo avassalador desde que minha experiência ocorreu. Fiquei atônito, precisando parar e refletir. Percebi que o tempo que vivenciei estava fora da moldura temporal da Terra. Era uma passagem de tempo totalmente diferente da que experimentamos aqui na vida terrena, como se os dois estivessem separados. Isso, por si só, foi muito inspirador e surpreendente. Minha mente estava repleta de pensamentos sobre o que havia acontecido comigo e como isso era significativo. A ambulância continuou seu caminho até o hospital, e chegando lá, fui tratado. Fizeram testes, constataram que eu havia tido um ataque cardíaco e procederam com uma operação para colocar um stent no meu coração, desobstruindo a artéria bloqueada que causou o problema. No entanto, a experiência não parou por aí. Parecia que o véu entre o céu e a terra ainda estava fino, pois eu podia ouvir os anjos falando comigo por vários dias depois disso. Eles disseram que haviam curado 3 artérias, mas uma não seria curada. Mais tarde, o cardiologista-chefe explicou que eu era um homem de sorte, pois minhas artérias pareciam ter se adaptado e redirecionado o fluxo sanguíneo ao redor das obstruções. Uma das artérias estava severamente bloqueada, mas meu coração havia adaptado para manter o fluxo sanguíneo através de outras vias. Eu continuei lendo a Bíblia, buscando respostas após essa experiência extraordinária. Cada vez que eu abria o livro, me deparava com passagens sobre ressurreição, superação da morte, como nos Salmos 16 e 30, ou nas histórias de Lázaro e da ressurreição de Jesus. Era como se Deus estivesse reforçando a mensagem de que eu havia experimentado algo real e transformador. Ao longo dos anos, compartilhei minha experiência com muitas pessoas para transmitir a mensagem de que a morte não é o fim e que há algo além desta vida. A principal lição que recebi foi sobre o poder das escolhas na vida e como o amor é fundamental. As decisões baseadas no amor e na compaixão são cruciais para a jornada espiritual. Minha experiência continuou a me transformar, proporcionando insights e visões espirituais. Escrevi um livro chamado A Dying to Be Alive, detalhando mais sobre o que aconteceu comigo e os desdobramentos subsequentes. Revela também mais sobre minha vida anterior, eventos significativos e como minhas percepções espirituais foram ampliadas. A experiência me mostrou que Deus controla todas as circunstâncias, até mesmo os detalhes físicos do que vemos e ouvimos. A mensagem é clara: a morte não é o fim,
E Deus continua a se comunicar conosco de maneiras extraordinárias, se estivermos dispostos a perceber. Que Deus abençoe a todos e que tenham uma vida maravilhosa e ainda melhor.